boa tarde a todos. Estamos aqui com a presença da nossa diretora Anaí, a Márcia, representando o Sebrae, a nossa palestrante também já está aqui, né? A Aruana? Isso? Sim. Muito bem, então. Eu sou a Zelma, assessora farmacêutica do Conselho. Sejam todos bem-vindos. E vamos dar continuidade, então, à nossa Semana do Empreendedorismo, uma organização do Conselho de Farmácia com o Sebrae e com o apoio do Sicredi também. Agradecer a nossa conselheira empreendedora, grande empreendedora de Frederico, a Cris Kogler, que acho que está na sala também, né? Uma pauta organizada com muito carinho para todos aqueles farmacêuticos que têm interesse no tema, que estão no mercado, que vão entrar no mercado, estudantes também, que vão daqui a um tempo estar aí empreendendo o seu negócio, ou na farmácia, ou consultório, ou laboratório, enfim. Né? Convidamos, então, para dar uma palavrinha no nosso segundo dia de atividades, a Márcia Pedrotti, do Sebrae. Márcia, por favor. Boa noite. Mais uma vez, sala cheia, né? O que é muito bom. Vou dar novamente os parabéns, como fiz ontem, né? Dessa turma toda querer estar aqui ouvindo, se qualificando, buscando informações, né? Que a gente sabe que o dia é corrido, como tu mesmo agora saindo de uma agenda, né, Zelma? E esses dias eu até ouvi tinha assim no Face uma brincadeira, né? Que eu já estou encontrando o link até na geladeira, quando eu abro a geladeira eu já encontro o link para a reunião, porque são tantas, né? Então, e assim mesmo a gente ter ainda a disponibilidade de ficar ouvindo aqui para fazer essa troca, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, eu acredito que este convênio vai nos dar ainda muitos frutos e muitas parcerias, né? Tanto o Sebrae, como o Conselho, como o Sicredi. Obrigada, Aruana, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Sei que tu vais contribuir bastante com este grupo. A Aruana é nossa consultora do Sebrae, né? Assim como o que nós tivemos ontem, e a ideia é que a gente possa contribuir de alguma forma para depois até termos ações, talvez, de capacitações, ações de consultorias, mais prolongadas até e formar um grupo, por que não um grupo de projetos, né, que a gente está à disposição. Então, nós do Sebrae, o Sebrae no estado inteiro, porque como a gente conversou, né, a internet não limita o nosso espaço geográfico, então a gente pode formar grupos e fazer parceria no estado inteiro. Então, uma boa noite para nós, um bom evento. Obrigada, Márcia. Anaí, isso, Anaí, nossa diretora secretária-geral do Conselho, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Aruana. Obrigada pela tua disponibilidade. Márcia, muito obrigada também. Então, hoje nós teremos a palestra Tendência e Modelagem de Negócio. Como reinventar? A gente está precisando reinventar, né? Nesta noite, então, nós teremos a segunda parte desse evento, que foi dividido em 3 etapas, né? O próximo acontece amanhã, e as informações estão disponíveis lá no site do Conselho. Eu tenho uns recadinhos importantes, algumas pessoas já participaram ontem, mas outras não, né? Então, eu solicito que todos coloquem seu nome completo e o número do seu CRF no chat aqui ao lado, tá? Para depois a gente poder fazer o certificado para vocês retirarem pelo nosso acesso restrito. Também nós pedimos que todos fiquem com os microfones desligados, porque pode dar ruídos desnecessários, né, que atrapalhem a nossa palestra. E as perguntas vocês anotem, então, que no final da exposição da Aruana nós vamos dar espaço para as dúvidas, tá? E as falas serão organizadas pela Chayane, segundo lá a ordem de inscrição lá no chat. Então,
Com a palavra a nossa palestrante. Aruana, por favor. Tá certo, muito obrigada, então, todos os participantes, ao Sebrae também, pela oportunidade de poder estar aqui hoje falando com vocês. Eu reservei uma sala aqui na Unicinos para poder fazer esse evento, porque a vontade de voltar para o presencial é grande, e pelo menos um espaço amplo a gente consegue sentir um pouco dessa energia das pessoas, né? Estou sozinha aqui, por isso estou sem máscara, tá? Mas, enfim... hoje a gente vai estar falando um pouquinho desse assunto que está tão em moda, né? Todo mundo está falando o que é modelagem de negócios, o que é esse negócio, para que eu tenho que me reconfigurar, né? E com certeza, falando em farmácia, falando em hospitais, falando em saúde de forma geral, né, gente? Que são setores intensivos em conhecimento, a gente precisa falar desse tema muito mais do que nos outros setores, né? Então, hoje a minha proposta para vocês é contar um pouco de como é que funciona isso, tirar as dúvidas de vocês. Então, eu pretendo fazer uma explanação de 40 minutos, no máximo, 30, 35, se eu conseguir acelerar um pouco, para poder usar o restante do tempo e tirar dúvidas, tá? O Sebrae está aqui para poder contribuir com vocês, para trazer novidade e também para poder ajudar vocês a pegar pela mão e ajudar o empresário a se transformar, né? E a modelagem, ela vem nesse caminho. Não tem como falar em modelagem de negócio sem falar em transformação, sem falar em reconfiguração, sem falar em mudança. E a mudança, muitas vezes, começa aqui, né? Aqui dentro. Então, meu convite para vocês hoje, abram a chave do coração por dentro, porque é só vocês que vão conseguir abrir, né? E se permitam viajar comigo hoje nessa palestra, tá? Pensem fora da caixa, porque a proposta hoje é a gente olhar para frente. E nesse mundo tão incerto, a gente precisa mesmo viajar, às vezes, para conseguir achar as respostas que a gente precisa, né? Tá? Quem diria que eu ia estar fazendo uma palestra hoje para vocês aqui sozinha? Então, tudo é possível, não é? Então, vamos se permitir hoje e olhar para os nossos negócios com uma cabeça aberta, com esse olhar para o novo, não de uma forma estranha, mas de uma forma curiosa, de uma forma diferente, tá? Então, gente, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Caso surja alguma dúvida pontual no meio dos meus slides, fiquem bem à vontade para perguntar. As gurias podem me ajudar aí também, porque eu não vou estar enxergando aqui, tá? Então, quando vocês estiverem enxergando a minha tela, me avisem, tá? Abriu. Perfeito. Então, pessoal, hoje o tema da nossa palestra, né, modelagem de negócios. Eu já fiquei sabendo que ontem o palestrante falou um pouco sobre inovação com vocês, né? Então, assim, é um desafio muito grande poder hoje fazer um evento sobre modelagem, logo na sequência de um palestrante que falou em inovação, viu? A régua aumenta, mas vamos lá, vamos tentar falar um pouco sobre esse negócio. Vamos ver se os slides vão passar aqui, que está bem lento. Vamos ver. Aqui. Então, pessoal, eu não vou hoje me apresentar, tá aqui. Se vocês tiverem mais interesse em saber do meu currículo, entrem lá no meu LinkedIn, tá? Hoje eu trabalho com inovação, já atendi mais de 250 empresas pelo Sebrae com esse produto, também com acesso a novos mercados, né, que são produtos relacionados à tendência de mercado. O Grupo de Saúde 4.0 do Sebrae, que é um grupo muito legal, ele também passou por mim, eu ajudei a desenvolver metodologia para o Sebrae na linha de modelagem para a Saúde 4.0, e hoje eu estou aqui porque eu amo falar disso, amo falar de estratégia de inovação, e eu acredito muito na modelagem como caminho para o empresário poder sobreviver no mercado que ele está. Não estou nem falando de ser adaptável, estou falando de sobreviver mesmo. E aí, gente, antes da gente começar a falar de modelagem, eu queria só pedir para vocês deixar do lado de fora da nossa sala aqui, tá? Algumas coisas que, às vezes, o empresário tem na cabeça e atrapalham, tá? Primeiro, inovar precisa de dinheiro, tá? Segundo, remodelar é um processo rápido. Eu faço amanhã, eu vou sentar ali com a consultora, ela vai me ensinar tudo o que eu preciso e eu vou, no dia seguinte, abrir a minha farmácia, abrir minha loja, o que for, e vou estar com o meu negócio pronto, remodelado, tá?
Terceiro, para remodelar, eu preciso matar o meu produto antigo. Meu Deus, mas eu pagava comissão para aquele vendedor, agora não vai querer mais vender, porque eu mudei o produto, porque eu mudei meu ponto de venda. Gente, pera lá, a gente consegue fazer as duas coisas juntos, tá? A gente consegue fazer uma remodelagem sem matar o meu negócio tradicional. É só uma questão da gente organizar, da gente conseguir fazer as coisas de forma planejada, tá? E aí, quanto menos concorrente eu tiver, melhor. Também, gente, vamos deixar isso do lado de fora da sala, tá? Não quer dizer. Às vezes, eu ter concorrentes pode me ajudar. Se eu estou começando um negócio muito novo, muito diferenciado, eu ter alguém que também está vendendo, que está prestando um serviço com base no que eu estou fazendo também, né? Usando o mesmo padrão ali de atendimento, ou de produto, de mercado. É algo que pode ser bom, porque essa pessoa pode estar, essa empresa pode estar me ajudando a abrir as portas de um mercado novo, um mercado pouco explorado, né? Então, nem sempre eu não ter concorrente é algo ruim, tá? Às vezes é algo bom. E outra coisa, fracassar é para perdedores. Gente, grandes empresas multinacionais estão mostrando que fracassar rápido para frente é algo bom, tá? Quanto mais eu fracasso e mais cedo eu corrijo as coisas que eu estou fazendo na minha empresa, melhor é, tá? Melhor eu consigo me readaptar. Eu tento, eu vou, e nesse processo eu aprendo, e é no cerne do erro que acontece o processo de aprendizagem. Sabe quando a professora na sala de aula devolvia o caderno para a gente todo rabiscado de vermelho? Hoje em dia a gente não tem mais tanto isso, né, por causa das políticas educacionais. Mas antigamente, né, os mais antigos vão lembrar, não vou revelar minha idade aqui, mas vocês mais antigos, né, vão lembrar que a gente recebia tudo rabiscado de vermelho, né? O que significa isso aqui, gente? É ali que está o processo de aprendizagem. Quando a gente pega aquela prova, aquele exercício, todo cheio de problema, de erro, e a gente começa a quebrar a cabeça para resolver, para melhorar e reentregar uma versão para a professora. Então, fracassar não é para perdedores, fracassar é para os persistentes, fracassar é para aqueles que querem se desafiar, a pegar esse exercício e refazer ele e tentar ir de novo para frente. Tá? E hoje a gente não vai falar que o mundo está mudando, tá? Vocês já devem ter visto várias palestras por aí falando sobre mudanças, hoje a gente não vai falar sobre isso. Até porque se a gente for olhar, será que o mundo está mudando mesmo? A gente está em constante mudança, gente. Já faz muitas ondas de mudança, de inovação, já acontecem lá desde o século XVII, né? Então, o que está acontecendo hoje em dia na sociedade? É que o ritmo da mudança que está intensivo, né? Que está encurtando. Então, a nossa última onda de mudança, que começou lá com o surgimento da internet, né, e foi intensivada em 2016, com todo o movimento de transformação digital, ela é uma onda de 30 anos. Comparado com as anteriores, ela é uma onda mais curta. E isso a gente está vendo, as mudanças, inclusive em questão de Covid, pessoal. O Covid acelerou essa transformação que estava prevista para 2030, trouxe algumas tendências para 2025. Então, a gente vê que a própria pandemia ainda trouxe uma nova onda mais rápida ainda, né? Então, a mudança é constante. A diferença é que agora a capacidade da gente de gerar, armazenar, usar informação aumentou por causa da internet. E isso muda tudo. Por quê? Porque agora a gente tem outras tendências. A gente tem, por exemplo, o multi-cloud, né, os serviços de nuvem, que estão cada vez mais sendo utilizados pelas empresas brasileiras, independente do formato que elas adotam, tá? A nuvem hoje, seja múltipla, pública, privada, né, é uma tendência que vai cada vez mais se firmar no longo prazo. Também a questão da inteligência artificial, né, com várias tecnologias que entram junto aqui, né, para visar ajudar o ser humano a interagir com a máquina melhor. Quem que no último ano não pensou em comprar um aspirador daqueles elétrico? Ou uma persiana que sobe automático em casa, né? Ou um controle remoto que interliga, ou um alarme da casa que tu consegue controlar pela palma da mão. Gente, isso é tudo tecnologias que surgem novas, né? Para aumentar a privacidade, para aumentar a mobilidade. Eu estava semana passada falando com o presidente da Toyota do Uruguai, né? E o carro elétrico agora, que eles estão inventando lá, ele já vem emitindo som, porque é lei, né? Agora o carro elétrico tem que emitir uma sonorização para que as pessoas saibam que ele está passando na rua. E eles já estão fazendo sonorizações que integram com a natureza. Olha que coisa mais maluca, gente. O carro emite um som e a planta cresce.
Enfim, novidades, tendências relacionando tecnologia e meio ambiente, tecnologia e sociedade, tecnologia e empresa. E a gente, como é que fica nesse cenário? A gente tem que pensar nisso, né? Tem aqui alguns dados. Em 2022, robôs vão ocupar 42% dos postos de trabalho, 97 milhões de novos papéis podem surgir, novas profissões, pessoal, novas profissões. 40% dos trabalhadores vão precisar de requalificação, voltar para a sala de aula, voltar para ler um livro, dentro de 6 meses. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, daqui a 6 meses, talvez já não vai valer de nada. 77% dos empregadores consideram hoje aquelas habilidades soft, que a gente chama que é a inteligência emocional, que é o conseguir me relacionar com pessoas, né? Tão importantes quanto a habilidade técnica, eu saber a fórmula, eu saber o processo de venda, eu ter o conhecimento de sala de aula, né? Técnico relacionado à minha atividade. Ou seja, nem tudo é técnico. Aquela questão, a história do QI, já não é tão importante quanto o QE, que é o coeficiente de inteligência emocional. É esse o coeficiente que vai nos ajudar a resolver problema complexo, que vai nos ajudar a colocar hoje num ambiente interconectado, né? E aí, como é que fica também as nossas empresas, se a gente parar para pensar que hoje o novo consumidor, ele vai querer cada vez mais rapidez, praticidade, casa multifuncional, proximidade, ao mesmo tempo que ele não quer ir na loja física. Como que eu resolvo isso? Ele quer cada vez produto personalizado, mas a minha indústria tem que produzir em escala. Como é que eu atendo um produto personalizado se eu tenho que produzir em escala? Ou seja, temos vários desafios pela frente se a gente olhar para esse consumidor, que está cada vez mais inteligente, mais próximo da internet e desafiando o vendedor no ponto de venda, por exemplo, né? Antigamente, a gente chegava numa farmácia e pedia uma assistência para o balconista. Hoje em dia, alguns clientes, né, já chegam com o celular na palma da mão, dizendo remédio, contraindicação, quantos que indicaram, aí deu um problema lá, enfim, morreu uma pessoa lá na Ásia, e eles já vão trazer isso, enfim, o consumidor ele está muito atualizado. E isso muda tudo, gente, muda a forma como a gente trabalha. E também muda a forma como a gente vai pensar em emprego, né? Que as ocupações estão mudando. 800 milhões de cidadãos vão perder suas ocupações até 2030. Né? Se a gente parar para pensar no avanço das máquinas, construção civil, que ocupa 60% das vagas hoje no mundo, está sendo substituída por inteligência, né? Por exemplo, a impressora 3D, que começa a construir casas e tira a mão de obra do funcionário, né? Enfim, gente, tem muita coisa que está acontecendo, e a gente tem. Às vezes, eu atendo muito empresários, não sei como é vocês, tá? Mas os que eu atendo, né, eles sentem como se tivesse uma enxurrada de coisa acontecendo e caindo na cabeça deles, e eles tendo que resolver, né? Toda essa questão de nova tecnologia, né? Agora a minha empresa ela tem que estar onipresente. Antes eu só jogava para fora o que eu queria vender, eu divulgava, e quem quiser estar do outro lado para pegar a informação, tá lá, né? Agora, hoje em dia não é mais assim, né? Eu tenho que, além de jogar a informação, eu tenho que, antes de jogar, saber quem é que está do outro lado e estar em vários canais, né? Hoje as empresas são multicanais, né? Essa questão do omnichannel vem muito forte, impulsionada pelo avanço do e-commerce. E a gente tem essa demanda hoje das empresas de precisar se adaptar a tudo isso, né? Antigamente, eu tinha lá um outdoor que eu colocava na BR-116. Hoje em dia, talvez eu vou ter um post do Reclame Aqui, e aí o consumidor do Reclame Aqui já vai olhar lá no YouTube para ver o vídeo, e do vídeo talvez ele vai consultar a página no Instagram, vai ver quantas estrelas tem lá no Google, e ele vai navegar por várias fontes, para ter certeza daquela empresa, para ter certeza do que ela faz, antes de decidir, por exemplo, se ele indica, ou se ele compra, ou se ele faz algum tipo de ação com aquela empresa, né? O tempo de lançamento de novos produtos reduz muito, as empresas já nascem global, né? Essas novas startups já nascem com site em 3 idiomas, né? É diferente, antigamente a gente não era tão conectado. E a gente sabe que empresas intensivas em conhecimento estão ainda... Se tudo que eu falei para vocês está acontecendo, empresas intensivas em conhecimento estão na linha de frente para ouvir sobre isso aqui e para pensar em mudança, porque é ali que começa, né?
É na empresa intensiva em conhecimento. E o Brasil hoje, né, ele está muito inseguro com essa questão de pandemia. A gente tem hoje uma incerteza muito grande com relação à política tributária, a gente não sabe muito bem de novas crises, como é que vai funcionar, se vai ter pandemia de novo, a gente não sabe das relações políticas, como é que vão ficar, né, o aumento da obrigação tributária, se vai ter reforma, como que isso vai impactar nos meus produtos, enfim, a gente vê aqui nessa pesquisa da PwC, que fez com mais de 5 mil empresários, né, algumas coisas que o brasileiro hoje está mais preocupado. E vocês, com o que estão preocupados? Provavelmente está aqui nessa relação, né? E a gente tem, então, empresas passando por falência, né? Nunca se viu na história tanto desemprego, tanta falência, sem falar de taxa de suicídio e outros indicadores, né, que aumentam consideravelmente na nossa sociedade. Mas especificamente falando de empresa, gente, nós temos grandes empresas que já quase faliram, né, e aí é interessante notar uma coisa, por exemplo, a Kodak, né, uma vez o presidente deles disse essa frase aqui, né, quando que ele ia imaginar que uma mudança de comportamento consumidor ia quebrar com as bases sólidas que era a Kodak, né? Lego, olha só, gente, a Lego chegou a atingir a maior receita da história em 2016. Quando que a gente ia imaginar que uma empresa que atingiu a maior receita da história ia chegar a um período de quase falência, né? A Firestone, empresa de pneus, ela chegou a ser considerada a empresa melhor gerida dos Estados Unidos. Quase faliu. A Polaroid quase faliu e foi pioneira em imagens digitais, a primeira a fazer, e também quase faliu, né? E a GM? GM aqui eu deixo um porém, né? Porque tem uma cultura organizacional que me questiona e também já teve um período de quase falência, né? De acordo com alguns especialistas. Então, se a gente olhar para esses dados aqui, a gente sabe que nem sempre uma empresa que teve um período de sucesso, ela está segura. Hoje em dia, a gente precisa ser muito mais um bambu que se ajusta conforme a velocidade do vento, do que uma árvore, lá uma árvore de tronco grosso e folhas grandes, né, que vai, talvez, numa grande tempestade, quebrar mais facilmente. A flexibilidade é hoje o ponto mais importante que eu vejo como um ponto para o empresário refletir. Tá? Bom, eu acho que agora a gente pode deixar do lado de fora da sala mais algumas outras questões, tá? Ser grande, como eu acabei de falar, nem sempre é sinônimo de sobrevivência, tá? 2 a cada 3 empresas grandes hoje caem do ranking do S&P 500, por semana, tá, gente? A cada 2 semanas. Então, ser grande não quer dizer que eu vou estar lá. Eu vou estar sendo vendido ou comprado, porque eu precisei fazer essa mudança estratégica. Uma vez rei, sempre rei? Não. Tá? Talvez eu tenha ganhado dinheiro lá atrás e sido reconhecido por isso, talvez hoje não mais. O meu consumidor ele vai ser eternamente fiel a mim? Também não. Né? Quanto mais opções de mercado, menos fidelidade. Quanto mais concorrentes fazendo a mesma coisa que eu faço e eu sem diferencial nenhum, talvez eu não vou ter meus clientes tão fiéis. O hábito do consumo, ele não muda. Como a gente viu ali, né? Kodak muda. Quem de vocês hoje tem álbum de fotografia em casa? Não consigo enxergar os rostinhos, mas eu imagino que vocês devam estar se identificando aqui, né? Não tem mais, né, gente? Então, o hábito muda. E outra coisa, né? Gerência antiga e experiência pode ser um tiro no pé. Então, se eu não tenho um gestor que está constantemente se atualizando, ele pode quebrar minha empresa. Tá, Aruana, mas aí o que a gente tem que fazer? Já que está tudo mudando e tanto problema, e meu Deus, eu com a minha empresa aqui, como é que pode me ajudar? Bom, gente, eu estou aqui para tentar dar algumas dicas, né? O consultor, ele tem o papel de pegar o empresário pela mão e ajudar esse empresário, mas o processo de se adaptar, ele é do empresário. São vocês que têm que dar o primeiro passo e entender o que precisa mudar, o que vocês precisam fazer para conseguir sobreviver. Hoje em dia, a questão toda é de sobrevivência, e não mais de adaptação na raiz, né? É mais de adaptar para sobreviver.
A gente tem aqui alguns casos de sucesso, né? Por exemplo, GKN. Vocês sabiam que a GKN surgiu como mineração de carvão e ela se tornou uma empresa aeroespacial? A empresa mais antiga, uma das mais antigas do mundo, 259 anos. Gente, detalhe, que ano que o avião foi inventado? Alguém lembra? Se alguém lembrar, por favor, me avisa. Não. Não? 1901, gente. Ou seja, essa empresa ela se adaptou a uma tecnologia que sequer existia quando ela surgiu. Isso que é adaptação, né? P&G surge com sabão e vela e hoje trabalha com alimento, produto de higiene, limpeza. Nintendo, sabe aqueles cartãozinho artesanal? Era isso que eles faziam. E hoje eles trabalham com jogos eletrônicos. Um dos mercados que mais cresce no mundo, de forma sólida, sem quedas. Né? 3M surgiu como mineradora, hoje é um conglomerado de adesivos, esponjas e vários outros produtos. Né? BM, máquina de tabulação mecânica, e hoje é uma empresa de software. E a Toyota hoje está trabalhando dentro da linha automotiva, mas com carro elétrico, híbrido, que são outras formas de uso da tecnologia. Né? Dá para fazer? Dá. Né? Empresas químicas, aqui é uma que eu trabalhei ano retrasado. A migração da base da empresa química foi do adesivo base solvente para o sólido, né, base água, e depois filme. Olha como se intensivou. Essa aqui é uma empresa de 50 anos, tá, gente? Olha a intensidade da mudança nessa empresa. Os intervalos, né, eles reduzem. Setor de bancos, a gente vê aqui um decréscimo no banco presencial, na agência física, e um aumento na agência online, né? São tendências. Na empresa de software, né? Essa eu trabalhei no ano passado. Olha a intensidade da mudança nessa empresa. Essa empresa surge na década de 90 comercializando, vendendo, gente, vendendo hardware, software, né? E aí ela vai hoje trabalhar com consultoria, cloud computing, né? Já nem mais data center, já acabou também o data center. Ela precisou reinventar, ela precisou mudar completamente dentro desse período que ela existe. E a empresa de vocês? Como que está mudando? Se vocês olharem para trás, o tempo que vocês existem enquanto empresa, como é que está sendo esse processo de mudança? Vocês já pararam para olhar no longo prazo a história de vocês? E como que as mudanças têm se intensivado nos últimos anos? Na questão dos medicamentos hospitalares, é muito mais intensivo ainda, né, gente? Então, esses ciclos de mudança, por exemplo, de medicamentos, né, eles impactam diretamente no negócio de vocês. Então, nos hospitais, enfim, e isso faz com que a gente saia de uma lógica, por exemplo, de ver um hospital onde era um lugar, um espaço onde as pessoas eram jogadas para a morte, como era lá no início, quando surgiu, para hoje um conceito de hotelaria hospitalar. Olha a mudança, é muito brusca, né? É muito gigante a forma como a gente hoje pode enxergar a mudança no ambiente hospitalar, por exemplo. E no ponto de venda da farmácia, o que mudou? Como que era antes e como que é agora? E como que a gente está fazendo para lidar com todas essas novidades, essas pressões, né? Prescrição eletrônica, a necessidade de botar cada vez mais no ponto de venda serviços atrelados ao produto, ou ainda gerenciar a categoria de produto no ambiente virtual, né? Ou ainda lidar com esse paciente que está cada vez com um poder de decisão maior. Antigamente a gente tinha uma farmácia a cada 2 esquinas, né? A cada bairro. Hoje em dia, a gente tem uma farmácia a cada 2 esquinas. Como que a gente faz para captar esse cliente, para vender isso para um consumidor que tem hoje mais opções do que ele tinha antes? Então, gente, a nossa empresa, ela tem que pensar nisso, para a gente começar a falar de modelagem de negócios. E aí, a gente, hoje, olhando para o que o empresário brasileiro está fazendo para se adaptar, ele está buscando eficiência operacional, ele está buscando crescer, e aqui, gente, lançar novos produtos. Se a gente olhar a nível Brasil, que são os índices aqui em cinza, né, lançar novos produtos, entrar em novos mercados, né, empreender novas fusões e aquisições, são pontos principais que a gente vai estar falando de modelagem de negócios. Hoje, o que o empresário geralmente procura o Sebrae quando ele está querendo se remodelar? Ou ele quer abrir um novo produto, ou ele quer entrar num novo mercado, ou ainda ele está indo muito mal, e a gente precisa usar recursos, estrutura, conhecimento que ele já tem, para fazer ele ganhar dinheiro. Um exemplo de outro segmento de mercado, calçados, né? O empresário me procurou no final do ano passado, porque ele estava com uma planta toda na empresa dele, uma parque fabril, e ele não conseguia
ganhar dinheiro, porque estava parado, né? O que a gente fez? A gente abriu uma empresa de tábuas para churrasco dentro da sala de qualidade dele, fizemos todo um preparo de higienização, de licenças, para ele começar a vender um produto, digamos assim, emergencial, para ganhar dinheiro e bancar o negócio tradicional dele. Isso também é remodelagem de negócio, se a gente parar para pensar. Então, esse produto, esse assunto, modelagem, ele é muito amplo, porque a gente pode estar trabalhando de diferentes formas com relação a isso. Né? Para a gente começar a falar de modelagem de negócios, eu preciso olhar tendências pós-Covid. Né? Esse relatório da McKinsey, bem recente, saiu agora, poucos meses atrás, ele mostra 3 pontos. Tá? O primeiro em preto, antes da pandemia, azul, durante a pandemia, e o quadrado, depois da pandemia. Então, a gente vê que trabalho remoto vai manter em alta depois da pandemia. Viagens de negócio vai cair depois da pandemia. A lazer vai se manter depois da pandemia. Inteligência artificial vai subir muito depois da pandemia. E-commerce também. E aí, gente, como que o nosso negócio acaba se relacionando com essas tendências aqui? O e-commerce afeta o negócio de vocês. A automação afeta o negócio de vocês. O próprio trabalho remoto que vai mudar a rotina, já mudou e vai mudar, continuar mudando, né? A rotina do consumidor que vai hoje no PDV da farmácia, vai mudar a rotina de vocês. Então, como é que a gente faz para se adaptar frente a essas tendências que estão vindo, né? A telemedicina vai mudar a rotina de vocês. E aí a gente tem que olhar para frente, gente, porque tá caindo de maduro. Eu costumo dizer que tudo isso aqui, que eu estou olhando agora aqui para minha tela, eu já falava sobre isso aqui, gente, em palestra em 2015. A diferença é que eu costumo dizer que a gente acordou de um coma. A gente já estava vivendo essa mudança. A pandemia só acelerou as coisas. Acelerou uma tendência que já estava aí. Mas aí, reconfigurar é a última saída? É a única? Não, não é. A gente pode reconfigurar, mas a gente pode retrair, reduzir custo, né, reduzir linha de produto, enxugar a operação, isso é uma estratégia. Né? A gente pode perseverar, se manter, sem mexer, se sair do lugar, a gente pode. Eu acho mais arriscado, né, gente? Mas é uma estratégia. A gente pode sair do mercado, fechar a porta? Pode, também. Ou inovar, né, renovar os negócios. Se a gente for retrair, por exemplo, perseverar, né? Perseverar é se adaptar durante a crise, né? Tem que cuidar para não ser tarde demais. Se a gente for sair ou inovar, né? Inovar também pode ser um caminho. Sobreviver no longo prazo. E é importante a gente saber sobre essas opções, para a gente poder tomar as decisões na nossa empresa. Por exemplo, se eu quero crescer interno, né? Eu recebo muito cliente que chega para mim e diz assim, eu tenho meu ponto de venda, eu quero abrir um outro ponto de venda, né? Eu quero ampliar. Isso é um crescimento interno, né? Eu expandir meu negócio, que seria esse quadrante superior direito aqui. Né? No caso de uma farmácia, poderia ser uma farmácia abrindo outros pontos de venda. Nesse canto aqui, a gente tem a integração horizontal, que é quando eu compro os meus concorrentes, ou até mesmo se eu participo de alguma rede associativa, eu abro outros pontos com a minha rede associativa. Também é uma forma de remodelagem de negócios, né? Fortalecer a posição de mercado e aumentar a minha área de abrangência. Aqui embaixo eu tenho diversificação de mercado, né? Por exemplo, eu começo a fazer, aqui eu não consigo ler direito, peraí, deixa eu fechar aqui, ó, know-how em farmácia e passo a oferecer serviços por exemplo, serviços dentro do ponto de venda, né? Ou seja, eu tenho meu ponto de venda, mas eu agrego outras coisas ali dentro, que não necessariamente o trabalho do farmacêutico em si, né? Como, por exemplo, um serviço de maquiagem, ou de atendimento ao consumidor, falando sobre precaução, sobre prevenção de algum tema específico, né? Isso também é uma forma de reconfigurar o modelo de negócios. E eu tenho aqui alguns pontos relacionados à diversificação não relacionada, que é, por exemplo, eu tenho know-how, eu sei hoje trabalhar com farmácia, mas eu daqui a pouco quero trabalhar com terapia holística, não tem nada a ver com aquilo ali, né? Indiretamente tem, mas diretamente não. Isso pode ser também um modelo de reconfiguração de modelo de negócio. Quando eu agrego algo que não tem relação direta com o que eu faço, mas que eu quero começar a trabalhar. E, por fim, eu também tenho aqui a possibilidade da integração vertical, né? Que é, por exemplo, assim, eu sou uma farmácia, eu resolvo comprar o fabricante de medicamentos,
Ou ainda, eu sou uma farmácia, eu resolvo comprar uma plataforma de e-commerce. É comer o da frente ou comer o de trás, né? Ou seja, eu pego e agrego no meu negócio uma empresa que está à frente na cadeia de valor dela, ou ainda que está atrás. A Ford, por exemplo, de carros, ela compra, por exemplo, uma revenda, ela está fazendo uma integração para frente, né? A revenda é o ponto de venda da Ford. Então, ela compra esse ponto de venda. Isso é um exemplo de integração vertical para frente. E vocês? Quais dessas ideias aqui vocês já tiveram? Já tentaram? Já foram, talvez, já namoraram para poder executar na empresa de vocês? E por onde que eu começo, gente? Bom, agora a gente entra em modelagem de negócios. Então, modelagem é um negócio gigantesco, como vocês puderam ver, né? Tem N caminhos que a gente pode tomar. Mas se eu pudesse dizer para vocês, assim, um guia de como que a gente faz para mudar a minha empresa, eu começaria falando sobre acertar o problema que eu quero resolver, né? Então, eu tenho que resolver o problema. Nenhum negócio sobrevive se ele não resolver um problema, gente. Tem que resolver um problema, tá? Que impacto social que esse problema está gerando? Que impacto social o meu negócio vai resolver? E eu vou precisar entender o consumidor. Então, tudo começa por aqui. Acertar o problema, a gente definir bem isso e entender qual é o impacto que esse meu problema está gerando, tá? Então, por exemplo, resolver o desafio da fome no mundo. É um problema mega amplo, de espectro global, né? Talvez eu não precise trabalhar com algo tão grande. Ou, por exemplo, resolver o desafio, lidar com o desafio do lixo no Brasil é um problema também amplo, que está falando de nível de nação. Que problema vocês estão querendo resolver nesse novo modelo de negócios? Esse é o primeiro ponto que a gente vai olhar. E aí, gente, a gente precisa também falar sobre o consumidor, porque a gente não tem como saber que problema a gente resolve se a gente não entender o nosso consumidor. Hoje o perfil das pessoas que compram medicamento em farmácia, né, é um perfil que não é um perfil rico, riquíssimo, é um perfil classe B, classe C, né, é um perfil 70% que exerce atividade remunerada, então é talvez um trabalhador, né, além disso ele está ali numa faixa intermediária de 26 a 59 anos, e é interessante notar que cada vez o público mais jovem está buscando terapias preventivas em detrimento da correção. A farmácia ainda é vista como um espaço de correção de problema, e não de prevenção de problema. E esse público jovem, ele está cada vez indo mais para a prevenção, o que nos mostra que o público que vai em farmácia, talvez ele envelheça mais com o tempo, tá? 55% são homens, e hoje a população que faz compra em farmácia e drogaria, 94%, né, esses outros 6 não faz. Onde que está indo esses outros 6? Está indo talvez em um outro espaço que não a farmácia tradicional, está indo num naturopata buscar talvez uma receita manipulada, está indo num centro de terapia holística, não sei, ele não está indo em farmácia. E escolaridade, ensino médio, olha que interessante, gente. Não é uma escolaridade muito alta, se a gente parar para pensar, né? Esse é hoje o perfil que está indo em farmácia. Tá, Luana, mas o que isso aqui tem a ver com a remodelagem? Tem a ver em calçar o sapato do meu cliente, saber como é que está essa sensação de calçar esse sapato. Como é que é esse meu consumidor? O que ele gosta? Que idade ele tem? O que ele faz da vida dele? Isso, gente, a gente chama de empatia, né? Quanto mais empatia a gente gerar com o nosso consumidor, mais fácil vai ser para a gente remodelar o nosso negócio. Mais fácil vai ser se eu entender esse meu consumidor. Que dor ele tem? Aqui quase que um trabalho de psicólogo, viu? Que dor ele sente, que medo ele tem, como é que ele se comporta no meu ponto de venda, o que ele quer ver, tocar, sentir, o que ele quer fazer ali dentro. Quanto mais eu entender esse meu cliente, mais fácil vai ser eu pensar numa remodelagem de negócios que atenda o que ele quer, né? E aí, dentro dessa grande gama de problemas e dessa compreensão do meu cliente, eu vou começar a pensar em soluções, né? Como é que eu vou solucionar esse problema? Pensando nesse meu cliente. E aí eu vou fechar um modelo de negócio. Tem uma ferramenta muito boa para isso, que é o Canvas, talvez vocês já tenham ouvido falar. É uma ferramenta que não é do Sebrae, o Sebrae hoje ele usa ela, mas ela foi desenvolvida lá em 2006 pelo Osterwalder, e ela é muito usada hoje em modelagem de negócios.
E aí, gente, a gente modelando esse negócio, a gente vai entender melhor como é que vai ser essa empresa, como é que vai ser essa proposta de valor que eu quero entregar para o meu cliente, né? O que é uma proposta de valor? É entender o que eu vou entregar para resolver esse problema. Vamos fazer uma analogia, tá? Problema, mulheres que calçam numeração 40. Como é que elas se sentem? Primeiro, dor no joelho. Depois, elas se sentem inseguras, porque elas talvez são muito altas, elas saem daquele padrão de estereótipo imposto pela mídia. Talvez elas até sejam confundidas com travestis, porque elas não podem, talvez, usar o banheiro feminino. Já vi casos onde mulheres altas não conseguiram usar. E como que esse problema, como é que a gente resolve esse problema de insegurança, de não aceitação e de dor no joelho? Poxa, é um problema bem complexo, né? O trabalho da modelagem é alinhar uma solução mais focadinha, menorzinha. A gente não vai resolver todo o problema, mas a gente pode resolver, por exemplo, abrindo uma empresa que trabalha com sapatos para numeração 40, ou acima de 40, né? Uma mulher moderna, que a gente pode dizer que ela é uma mulher 4.0, para fazer ainda uma brincadeira com a transformação digital, com a mulher para frente, uma mulher segura, e a gente vai tentar vender calçados para uma mulher que está buscando um produto para o pé dela, né? Com esse calçado, a gente pode atrelar um serviço de autoestima, atrelar um brinde, ou talvez um cartão que fale uma frase motivacional, para tentar ajudar a resolver esse problema que ela tem. A modelagem, gente, é isso, é entender problema e achar uma solução para esse problema, desenhando a proposta de valor para essa empresa. E o Canvas vai nos ajudar nisso. E aí, entender concorrência também é importante. Talvez já existam outras empresas que fabricam calçado, né? Calçado numeração 40 ou superior. E eu vou ter que entender essa concorrência. E entender como que eu estou frente a essa concorrência, né? E aí, o importante aqui, gente, quando tem dúvida, não está muito seguro dessa ideia maluca que eu estou surgindo ali no papel, é fazer pesquisa, né? Fazer pesquisa de mercado. Conversar com especialistas, conversar tanto em pesquisas mais exploratórias, que aquelas pesquisas que eu direciono para conversar um com um, sabe? Tipo assim, eu pego um especialista numa área de, por exemplo, farmacologia, e eu vou conversar com ele, entender o que ele está vendo de futuro do negócio e, a partir dali, validar se essa minha ideia faz sentido. E eu também posso fazer uma pesquisa mais ampla, né? Por exemplo, com um público de clientes, talvez 200 clientes, pegar meu portfólio de clientes dentro da minha relação ali, da minha farmácia, e conversar com eles para entender se essa minha ideia faz sentido para eles. Se daqui a pouco eles vão comprar esse novo serviço que eu vou oferecer na minha farmácia, esse novo ponto de venda ajustado, modificado, ou um novo produto, enfim, validação com o cliente. Essa é a próxima etapa que a gente tem no processo de modelagem de negócios, tá? Definindo o produto, eu parto para um teste piloto, uma prototipagem, eu vou tangibilizar essa minha ideia. Pode ser, talvez, um espaço dentro da minha loja, né, do meu ponto de venda, pode ser um ambiente virtual, enfim, tem várias formas de fazer isso. O objetivo aqui é colocar em prática a ideia, para ver se ela faz sentido. E aqui a gente pode fazer um planinho de ação, né, ou seja, colocar, eu vou, por exemplo, remodelar meu negócio, e dessa remodelagem, eu vou ter que fazer uma ação, aí eu vou colocar o objetivo dessa ação, que meta que eu quero atingir com essa ação, o que eu quero atingir dentro de 60 dias e quem é que vai executar ela. Aqui é mais uma questão de gestão do projeto, para que a gente possa tirar as ideias do papel e não ficar só com elas na cabeça, né? Rodar PDCA. Depois que eu comecei a fazer esse meu novo negócio sair do papel, eu vou constantemente atualizar, mudar, melhorar isso que eu estou pensando em fazer. A ideia, ela surge de um jeito e ela termina de outro. Eu nunca vou me esquecer de uma cliente que eu atendi, que o plano, a modelagem de negócio dela começou com ela vendendo brigadeiro no bairro dela. E terminou, depois que ela rodou aqui as melhorias do projeto, com ela vendendo brigadeiro dentro dos hotéis de Maceió. Né, para um público de consumidores que frequentava aquele hotel e que queria um mimo para levar de lembrança, né, na viagem que eles faziam lá, os turistas, né. Então, gente, rodar as melhorias talvez faça com que vocês mudem o próprio projeto inteiro.
E é importante, quando a gente já tem esse protótipo, já tem esse modelo de novo negócio, a gente começar a calcular ele com mais precisão. E aí o Sebrae tem o plano de negócio, que já é um produto que vai ajudar o empresário nesse ponto, tá? Que vai calcular ROI, que vai calcular rentabilidade, que vai calcular lucratividade, é realmente colocar no papel os números, que nem sempre são muito certos quando a gente começa com modelagem. À medida que a gente avança, a gente começa a ter mais ideia daqueles números ali e de quanto que eles vão ser realmente fidedignos ao que a gente está pensando em fazer. Tá? E por fim, gente, eu diria para vocês que nem tudo precisa ser feito dentro da minha empresa. Essa matriz aqui nos ajuda a entender se o que eu pretendo fazer precisa necessariamente ser feito por mim. Às vezes eu posso ter um modelo de negócio onde eu vou ter um parceiro, uma empresa que vai me ajudar a desenvolver aquele modelo de negócio. Às vezes eu vou comprar um produto para agregar no meu modelo de negócio. E às vezes eu mesma vou fazer, que é produzir. Então, conforme a minha competência, eu vou definir se eu compro aquela ideia de alguém, se eu coopero para desenvolver aquela ideia com alguém, ou se eu mesma faço aquela mudança dentro da minha empresa, tá? Eu sei que pode ser assim, parecer complexo, mas na prática não é tão complexo. Com uma boa assessoria, vocês conseguem definir essas questões. Aqui, para dar um exemplo prático para vocês, hoje, uma lavanderia de um hospital, quem acha que é algo estratégico para um hospital, ter uma lavanderia dentro de um hospital? Sendo do hospital. Alguém concorda? Teve alguém que disse sim aí no chat? Ninguém concorda? Bom, quanto mais importante for em termos estratégicos, né, mais eu vou cooperar, né? Se eu tenho competência para fazer, ou seja, eu sou bom nisso, eu tenho uma competência alta, e essa atividade que eu estou querendo fazer, ela é muito importante, eu vou fazer internamente. Agora, se a competência que eu tenho é baixa, eu não sei fazer, eu não sei lavar roupa, por exemplo, dentro do meu hospital, e ela não é estratégica para mim, não vai fazer com que o meu hospital, por exemplo, gere mais receita, eu vou comprar. Então, gente, a modelagem de negócio nem sempre é feita pelo empresário. Às vezes ela é feita pelo empresário em parceria com outras empresas. E para finalizar, se eu já tenho uma empresa que já existe, já é consolidada, já tem muitos anos de mercado, talvez só o processo de modelagem não vai dar conta. Eu vou ter que olhar a cultura organizacional para ajudar esse meu funcionário a entender essa mudança. Eu vou ter que mudar, por exemplo, a minha estrutura de gestão, fazendo com que esse presidente da empresa, ele aceite essa mudança também. Eu vou ter que comunicar isso para uma rede de parceiros. Então, gente, a modelagem, ela acaba sendo não só de produto, mas também da empresa como um todo. E a gente precisa, sim, envolver as pessoas. Esse é um ponto importante quando a gente está falando de reconfiguração do modelo de negócios. No mais, era isso. Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês o que é modelagem. E fico à disposição para conseguir agora, talvez, sanar algumas dúvidas que tenham surgido aí no chat. Certo, gente? Muito obrigada.